Bom dia, pessoal. Entrando aqui ao vivo, a gente bater o nosso bate-papo da manhã. É um dia de muito trabalho. Preparando aqui o material. Bom dia, pessoal. Nós já estamos aqui ao vivo no Facebook e no Instagram. Tudo bem com vocês? Grande Paulo Alexandre. Tá aí um professor que é porreta, amigo nosso, companheiro. Esse cara tem muito talento, muito valor. Abraço para você, meu caro. É o nosso amigo PA. Pessoal, estamos aqui ao vivo no Instagram e no Facebook, tá? Para nossa conversa matinal, nosso bate-papo. E hoje, na realidade, eu tinha um assunto para a gente bater papo, porque tá tendo. As pessoas estão falando muito da questão do candidato e da candidatura. Eu estou recebendo muito e-mail, as pessoas mandaram muito mensagem via direct para poder explicar melhor o que é isso de candidato e candidatura. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje, tá? Mas tem um outro assunto aqui também que ele é interessante, que por coincidência ele apareceu ontem. Duas pessoas relataram a mesma coisa. Aí a Val também já está aí. O Eric Costa, tudo bem, Eric? Bem-vindo ao nosso canal, o canal Você Candidato. Ah, sim, pessoal, tem que mandar um abraço para a professora Adriana, ela é seguidora nossa aqui, e hoje é o Dia dos Professores, então um grande abraço. Aí, um grande abraço para você, Dia dos Professores. Então, é o seguinte, as pessoas mandaram muito e-mail de ontem para hoje. Na realidade, do final de semana para cá, eles mandaram muito e-mail, muita mensagem, mandaram mensagem no WhatsApp, perguntando essa história de candidato e candidatura. E no meio desses e-mails, ontem eu estava conversando com duas pessoas e apareceu duas histórias muito parecidas e que eu gostaria de compartilhar com vocês a história de uma dessas pessoas. As histórias são parecidas por quê? Porque são duas pessoas que estão na terceira disputa, no terceiro tentativa de ser eleito. Um deles foi eleito na terceira, o segundo está chegando à terceira tentativa de ser eleito. Esse que foi eleito, esse que está em mandato agora, o vereador, ele relatou o seguinte: depois da segunda disputa, ele entrou então no terceiro tentativa para poder ser eleito na cidade dele. E o que ele relatou, eu acho que todo mundo, um candidato, vai passar por isso ou já passou por isso, tá? Que é o abalo do psicológico. O que é isso? A pessoa tentou uma vez, tentou outra vez, não conseguiu, chegou muito perto, fez uma campanha maravilhosa, mas no final alguma coisa aconteceu e essa pessoa não conseguiu. E aí a gente foi conversando, e eu não precisei de falar quais eram os problemas, porque ele já sabia. E aí eu só perguntava: poxa, mas você sabe desse problema, por que você não colocou em prática? E aí o que ele estava me dizendo era o seguinte: entrou também aqui o Oro Júnior, eu acho que é isso, Oros Júnior. Tudo bem, meu caro? Então, o que ele relatou foi o seguinte: após a terceira tentativa, após a segunda tentativa, a pessoa fica abalada emocionalmente, abala o psicológico da pessoa. Porque ela está fazendo tudo certo, ela tem muitas vezes um projeto muito bom, ela tem um projeto muito bom, e ela fala assim: poxa, a população não está reconhecendo o meu projeto, não está reconhecendo o meu esforço. Se eu entrar lá, eu vou mudar a vida de muitas pessoas, eu tenho um projeto lindo para poder fazer. E qual que é a grande questão? Né? Tem um desses coaching aí, se não me engano, é o Paulo Vieira, ele fala isso: olha, cada pessoa tem a vida que merece. E a gente chegou à conclusão seguinte: cada candidato tem um eleitor que merece. Oséias Rosa Júnior. Tudo bem, Oséias? Então, cada pessoa tem um candidato que merece. Cada candidato tem um eleitor que merece, perdão. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes o candidato, ele não quer ter o trabalho que precisa de ter. Tá? Candidatura não é fácil. Candidatura é trabalhosa.
e você precisa se preparar. E o que o candidato, o que a gente tem visto muito candidato, e isso foi relatado por essa pessoa que estava conversando comigo ontem. Ele quer usar de artifícios, então ele quer usar de artifícios do partido, ele quer usar de colar junto com, perdão pessoal, ele quer colar junto com o prefeito, ele quer colar junto com um deputado, quer que a verba venha do partido e que tudo isso traga voto para ele, tá? Sem que a pessoa se prepare para essa batalha, que é uma batalha eleitoral. Então, é importante você estar preparado, é importante você estudar, é importante você ter, porque o básico, pessoal, de uma candidatura, todo mundo tem. O básico é fácil, né? Você tem aí um monte de materiais aí que vai te dar esse passo a passo do que você precisa fazer. Mas a candidatura é uma questão de estratégia, a candidatura é uma questão de inteligência. E se você tiver inteligência, se você tiver estratégia, a sua candidatura ela se torna mais barata, a sua candidatura se torna uma candidatura mais efetiva, porque você vai conquistar votos, e votos votos de qualidade, votos com consistência. O que significa votos com qualidade? O que significa votos com consistência? É aquele voto que você não vai chegar lá no final da eleição e depender de ficar fazendo continha. Olha, eu estou precisando de tantos votos, estou precisando de tantos votos, e que muitas vezes você tem que desembolsar um dinheirão no final da campanha, e o que vai encarecer toda a sua campanha sem ter o resultado que você estava imaginando. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso preparação, tá? Olha, o nosso canal aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, você tem um calhamaço de informações gratuitas. Todos os dias eu estou postando algum material gratuito para poder te ajudar a construir essa sua candidatura. E é um material é um material mais denso, é um material de estratégia, é um material de campanha, onde você aplica isso na prática e que dão os resultados, como a gente viu os resultados das pessoas que a gente presta mentoria, que a gente presta assessoria aqui, os resultados apareceram. Mas é preciso trabalhar, é preciso que você se empenhe. Tá? A candidatura não é uma coisa simples, não é uma coisa que você vai ganhar da noite para o dia. Então, é preciso preparar. Nossos materiais estão aí, tá? Tem um monte de material gratuito que a gente disponibiliza nos nossos canais. Repito, né, o canal do Você Candidato no Facebook, o canal do Você Candidato no Instagram, e também tem o canal do YouTube. Então, tá lá esse material disponibilizado para vocês, um material gratuito. E, é claro, tem um material também que a gente cobra. Pô, a gente tem um custo aí de, por exemplo, mandar isso para a gráfica. Né? Tem agora o e-book, nosso e-book, Como Construir a Sua Base Eleitoral, que vai te dar o passo a passo para a construção da sua base eleitoral. E ele está aí disponível também. Esse daí, a gente conseguiu reduzir o preço dele. Então, saiu um preço, se não me engano, de 107, 105 reais. Hoje ele está sendo uma promoção aí de 47. Enfim, mas é um material que a gente tem custo, mas que a gente consegue reduzir e colocar ele para vocês num preço acessível. E isso daí é uma formação de base eleitoral onde a gente testou e as pessoas conseguiram formar uma base eleitoral em 42 dias, ou seja, 2 ciclos de 21 dias para poder formar uma base eleitoral consistente. E outra coisa no que diz respeito à preparação. A preparação também tem que começar agora. A campanha que vai ficar lá para o ano que vem, se você deixar a campanha lá para o ano que vem, mais uma vez, é uma campanha que vai ser cara, é uma campanha que não vai ser efetiva e que você vai começar a diminuir as suas ferramentas de campanha. O que eu digo ferramentas de campanha? Por exemplo, na construção da base eleitoral. Se você começa agora, você tem um monte de ferramentas para poder utilizar na construção da sua base eleitoral. Mas se você deixa isso para mais adiante, as ferramentas vão diminuindo. E se as ferramentas diminuem, a possibilidade de você atingir o eleitor também é uma possibilidade menor. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos prestar atenção nessa questão da preparação. É importante, você não ganha uma eleição sem estar preparado para ganhar a eleição. Cada candidato tem um eleitor que merece. Se o seu eleitor é aquele eleitor que acha que você tem cara de caixa eletrônico, é porque você está fazendo alguma coisa para ele achar que você tem cara de caixa eletrônico. Ok? Bom, essas foram as 2 conversas que eu tive com o pessoal ontem, e eu vou passar então muito rapidamente sobre esse assunto aqui, sobre o que é um candidato. Eu fiz uma cola aqui, porque a gente vem falando muito da questão da candidatura e do candidato. O que significa isso, né? A candidatura é o contexto em que a eleição vai ocorrer. A gente sempre trata a eleição comparando ela como se fosse uma batalha. Tá? Aqui a gente fica
parafraseando o Chico Santa Rita, que é foi um grande mentor para mim, e ele pega e fala, olha, a eleição é uma batalha, inclusive aqui, ó, é a trilogia dele. Opa, vai fazer uma confusão aqui. A trilogia Batalhas Eleitorais. O livro do Chico ele é tão que eu vou marcando aqui as leituras dele. Então, tá aqui. E ele pega e fala que a eleição é uma batalha, tá? Eleição é uma batalha e a candidatura é o campo aonde que essa batalha vai acontecer. É o campo aonde que você precisa conhecer. Então, você precisa conhecer adversários, você precisa conhecer a sua cidade, você precisa de conhecer o contexto, você precisa de saber se é uma eleição que está mais para a oposição, ou se é uma eleição que está mais para a situação, ou se o cenário é completamente indefinido, tá? E a gente está falando muito nisso aí, batendo nessa tecla também. O candidato, ele costuma ser míope nessa hora, porque se ele está na oposição, ele acha que a eleição na cidade dele é de oposição. Se ele está na situação, ele acha que já está ganho, que já está tudo resolvido. E ele só fica nesse achismo, porque a vaidade, ele não aceita perceber que existe um outro lado da eleição. Então, isso é uma candidatura, tá? Você precisa de entender o momento da candidatura. Você precisa de entender, porque para cada momento existe uma estratégia diferente. Pessoal, mais uma vez, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de economizar tempo e dinheiro na sua eleição. Então, se você entende qual que é o contexto da sua cidade, você vai estar economizando tempo e dinheiro na sua eleição. Então, essa é uma questão. A outra questão é o candidato, tá? Quando esses dois eles estão casados, a consequência natural é uma explosão de votos. O que normalmente acontece em 90% dos casos? Essas duas condições não estão casadas, tá? O candidato, a candidatura ocorre num cenário, num momento de batalha, e o candidato ele está num outro momento de batalha. E o candidato, o que ele precisa de fazer? Ele precisa desenvolver algumas habilidades. Ele precisa de desenvolver alguns posicionamentos. Por exemplo, né? Aqui foi a minha colinha aqui. O que é um posicionamento que o candidato precisa de desenvolver? Ele precisa se tornar uma pessoa importante, tá? Por quê, pessoal? Porque as pessoas elas vão prestar atenção naquilo que elas consideram que vai influenciar a vida dela. Você falar que vai ser simplesmente um candidato, mas a pessoa não conseguir perceber nenhum benefício com você sendo candidato, por que ela iria votar em você se ela tem um monte de outras opções? Então, uma coisa é você ser importante. Ser interessante, tá? Interesse, quer dizer, ser interessante, significa o seu lado pessoal, tá? Significa um lado aí até mesmo como que eu vou dizer, um lado sedutor, é o lado de saber conversar, é o lado de dar atenção para as pessoas. Tem algumas teorias que você pega e fala assim, olha, não conquiste um voto, conquiste um amigo. E é isso aí, se você conquistar um amigo antes, você vai ter um voto, ok? Ser criativo. Isso daí está faltando nos candidatos. Os candidatos eles querem fazer campanha como se fosse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O eleitor mudou. Aí o cara quer hoje ir para a internet, mas sem entender, ele quer fazer na internet a mesma coisa que ele fazia ali antes. A dinâmica mudou. Você precisa de ir para a internet? Precisa de ir. Mas nada substitui a rua, ok? Isso é um primeiro ponto. Vai ter muita gente que vai brigar comigo, vai falar, não, só com a internet é suficiente ganhar. Pode acontecer? Pode. Mas nada substitui a rua. E a internet é um ambiente onde você precisa saber trabalhar, ok? Outra questão do candidato, ser repetitivo, pessoal. Eleição é um exercício de repetição. O que você vai mais fazer em eleição é saber falar, 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 falar. Nesse curso, nesse treinamento que a gente tem, esse treinamento ele começa o quê? Ele começa ensinando como que é uma candidatura, como que você enxerga a candidatura, como que você trabalha as candidaturas e qual a estratégia para cada candidatura, ou seja, existe uma candidatura que é um contexto da cidade, existe um perfil de candidato que mais se encaixa aquele tipo de candidatura, e existe o candidato. E o candidato é a construção desse candidato. E uma das construções desse candidato é saber fazer um discurso. O que é um discurso? Um discurso nada mais é do que o exercício da repetição. E existem técnicas para esse discurso ele ser o mais persuasivo possível. Tá? Então, é ser repetitivo e ser persuasivo. Ter credibilidade é outra condição
do candidato, é outra habilidade que você precisa de construir, que é transmitir credibilidade. Não só basta ter credibilidade, é preciso, não basta ter credibilidade, é preciso ser uma pessoa de credibilidade, ok? E também, uma outra coisa que a gente vai falar aqui para poder encerrar, para não ficar muito grande a nossa live, a questão de ser emocionante. Poxa, as pessoas, elas lembram, elas costumam lembrar das histórias que elas ouvem, mas elas não lembram dos ensinamentos que elas retêm. Você que já passou pela campanha, você que já passou muitas vezes, eu tenho certeza que uma história emocionante que algum eleitor te contou ao longo dessa sua jornada, você guardou na memória. Tente fazer o contrário, tá? Tente ser uma pessoa emocionante para o seu eleitor. Se comporte como uma pessoa emocionante para o seu eleitor, porque aí sim você tem uma chance maior nessa sua caminhada, nessa sua jornada. Ok, pessoal, vamos ficando por aqui. Lembrando que amanhã a gente tem o nosso encontrão, tá? A gente está fazendo todos os dias da semana, segunda e terça. A gente faz essa pequena live e amanhã a gente tem o nosso encontrão, que é no Facebook. Perdão, que é no YouTube. O mesmo canal, no Você Candidato. É só você digitar lá e você vai achar a gente no YouTube. E esse é um encontrão onde que a gente tira dúvidas, onde a gente conversa um pouco mais, gasta um pouco mais de tempo e eu entrego algum conteúdo, algum material que vai ser importante para você utilizar aí na sua campanha. Ok? Um grande abraço para vocês e amanhã a gente se encontra.